Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou fazendo um vídeo especial aqui para falar um pouquinho do que é reserva de emergência e o que é reserva de oportunidade, qual que é a diferença entre elas, qual que é o valor recomendável que eu tenho que ter em reserva de emergência ou em reserva de oportunidade, quais são os investimentos que a gente tem que deixar como reserva, quais os que a gente não pode, e também fazer uma simulação aqui de quanto a gente tem que guardar ali, dependendo de um salário que a gente tem. No finalzinho, a gente vai fazer as simulações por valores. Se eu tiver um valor X de despesa, quanto que eu tenho que guardar? Então, vamos falar um pouquinho de cada uma aqui. Então, não deixe de acompanhar esse vídeo aqui até o final. Então, começando aqui, o que é reserva de emergência, pessoal? A reserva de emergência nada mais é que um dinheiro que você tem que deixar separado ali para situações inesperadas. Então, tudo que é inesperado ali, muitas vezes você ocorre algum acidente, seu carro pode quebrar, você tem alguma situação de saúde, alguma despesa ali que não é aquela despesa fixa tua. Então você tem que ter um dinheiro guardado ali para prever esse tipo de coisa e poder superar esse momento ali que talvez vai te complicar um pouquinho. Então eu até coloquei aqui despesas médicas, reparos de casa, talvez uma perda de emprego pode ocorrer também, qualquer outro tipo de evento que exige ali um gasto imediato que você tenha que ter um valor separado para poder bancar, tá? Como que tem que ser essa reserva? A reserva ela tem que ser segura e líquida. Isso significa o quê? Né? Que o nosso dinheiro ele tem que estar disponível de maneira rápida quando acontecer esse fato inesperado e também ele tem que estar longe de riscos significativos, ou seja, ele tem que estar em investimentos seguros ali. A gente não pode correr muitos riscos com esse valor porque a gente pode precisar dele a qualquer momento. Então não é aquele dinheiro que a gente vai sair investindo em investimentos mais arriscados porque a gente pode precisar dele a qualquer momento. Então aqui, né, os três principais pontos que tem que ter um investimento ali de reserva de emergência. Quais são eles? Né? Então a gente tem que ter a liquidez. Então o que é a liquidez? Olha, eu tenho esse valor de reserva de emergência. Se eu precisar dele hoje, eu consigo resgatar ele e utilizar? Se eu conseguir fazer isso, beleza. Então ele tem liquidez. Eu consigo utilizar ele de maneira rápida. Se eu não tiver liquidez, então eu tenho que esperar um prazo de 15 dias para pegar esse dinheiro, de 2, 3, 4 dias ou até de meses. Então isso não tem liquidez. Então você não vai conseguir utilizar esse valor quando precisar dele. Então você tem que ter liquidez nesse tipo de reserva, tá? Ele tem que ter baixa volatilidade, ou seja, ele tem que ser um ativo que não tem ali aquela queda, que vai sofrer grande variação no seu patrimônio. Então o teu valor ele tem que estar ali numa crescente e o recomendável é até que ele esteja em uma renda fixa, para você não correr tantos os riscos como por exemplo do mercado de renda variável. E ele tem que estar seguro, né? O que é segurança? Você tem que investir esses valores em instituições financeiras ali que têm um grande prestígio, que são sólidas, que não têm esse risco de quebrar. E claro, né? Apesar que se você está colocando numa renda fixa, você também tem que buscar ali que ele tenha cobertura do fundo garantidor de crédito, como é as aplicações de renda fixa em CDI e taxa Selic, por exemplo. Então você tem que ter essas três coisas nesse tipo de reserva, tá? Tem que ter a liquidez, baixa volatilidade e segurança. Com isso você pode ficar mais tranquilo, caso aconteça alguma emergência, você vai conseguir utilizar esses valores, tá bom, pessoal? Então sempre buscar isso nesse tipo de reserva. Quais são as principais opções, então, para você utilizar como reserva de emergência? Eu coloquei aqui, então, o Tesouro Selic. Né? O Tesouro Selic ele é um investimento que atende àqueles três critérios que a gente colocou ali. Por quê? Ele tem a segurança, ou seja, ele é um título que tem a cobertura do fundo garantidor, ou seja, ele é um título ali que o governo ele te dá segurança, então é uma dívida pública, o governo deve para você, então o risco do governo quebrar é muito pequeno, então isso assim é a última instância que vai quebrar em um país é o governo. Então o governo deve para você, então você tem essa segurança que vai poder receber esses valores. Você tem a liquidez, então a liquidez, se você precisar resgatar o Tesouro Selic, você vai conseguir fazer no mesmo dia, então se você precisar daquele valor, é só pedir o resgate e você vai conseguir. E você também tem aquela baixa variação do valor, né? Na verdade, o Tesouro Selic, ele vai seguir a taxa Selic, então isso aí ele tende a crescer, né? Ele não vai variar, você não vai ter perda de patrimônio no Tesouro Selic, tá bom, pessoal? Lembrando que isso aqui não é uma recomendação de investimento, tá, galera? Vocês têm que estudar e ver qual a melhor alternativa para vocês. Aqui é só mais o que o mercado atua, como que as pessoas físicas estão fazendo. Eu estou trazendo aqui para vocês esses conceitos, tá? Lembra que no final aqui eu vou mostrar para vocês, no final do vídeo, algumas simulações, tá? Que é a primeira parte técnica, depois eu vou mostrar as simulações
de quanto ter, tá? E também uma outra opção é aplicar em títulos de CDB, certificado de depósito bancário, com liquidez diária, tá? Tem muitos títulos aí de CDB que você tem travas aí para 6 meses, 1 ano, 2 anos. Então, esses não são recomendáveis. O recomendável é um com liquidez diária, que você resgate no mesmo dia. E tem muitos títulos aí que você consegue uma aplicação bacana, aí, até 100% do CDI. Hoje está bem tranquilo de fazer aplicações nesses valores. Lembrando que a reserva de emergência você não vai buscar grandes retornos. A reserva de emergência é para você realmente ter aquela segurança num caso ali que precise do valor. Aqui você não vai ter como foco ter uma grande rentabilidade, ter um grande retorno. Aqui o foco é proteção para momentos difíceis, tá? Temos aqui alguns exemplos, né, de investimentos que não são compatíveis como reserva de emergência. Quais são eles, né? Fundos imobiliários. Por quê? Fundos imobiliários, ele não tem garantia, ele é volátil, porque ele está negociado ali na B3, então pode ter oscilação de preço. Pode não ter liquidez, dependendo do ativo. Muitos têm, mas outros não. Ações também. Está no mercado de renda variável, o patrimônio pode cair muito rápido, você vai não ter aquela garantia que vai ter essa reserva disponível também. Não tem cobertura do fundo garantidor, então isso não é uma reserva de emergência. Outros, né, imóveis, por exemplo, eu tenho uma casa, um terreno, ou um carro, não coloquei aqui, né, um veículo, que seria móveis, daí. Isso é minha reserva, se der alguma coisa ruim, vou vender. Gente, não é garantia que você vai conseguir o valor que você quer, não tem a liquidez que alguém vai ter que querer comprar, não está disponível no mesmo momento, então ele não é uma reserva de emergência. E criptomoedas, eu exagerei aqui no exemplo, mas é algo também que está totalmente fora do conceito. Legal, pessoal? Como que a gente deve calcular, né? Não há uma definição fixa ali, vai depender de cada pessoa. Mas o que tem mais em senso comum entre os investidores, quem faz aí esses tipos de análise, é que a gente junte, então, o valor de 6 meses das nossas despesas. Então, se eu tenho uma despesa ali de 2.000 mensais, eu tenho que guardar 6 meses de reserva de emergência. Seria, então, 12 mil reais, uma reserva adequada para que tenha um custo de vida de 2.000 reais, tá? Eu preciso fazer isso de uma única vez? Eu preciso guardar todo mês, então, esses 2.000? Não, você pode fazer aos poucos. Inclusive, vamos pensar que sobre do seu salário 500 reais por mês. Você pode começar a guardar um pouco em reserva de emergência e também começar a fazer os outros investimentos tradicionais que você gostaria de fazer. Às vezes comprar algum fundo imobiliário, comprar ações ou outros investimentos de renda fixa. Então, isso para também não desmotivar, né? Porque até você juntar todo esse valor pode levar um tempo, dependendo da situação. Então seria talvez ideal você fazer um pouco da reserva de emergência com liquidez, com segurança, sem volatilidade e também aí pegar uma parte desse valor que sobra e começar a investir nos ativos que você quer. Eu faria isso, porque se você for fazer todo mês, guardar só para reserva de emergência, talvez você se desmotive um pouco em fazer outros tipos de investimento. E a reserva de oportunidade? O que é reserva de oportunidade? Lembrando aqui que eu vou dar alguns exemplos em Excel no final, tá? Pessoal, tá gostando do vídeo? Deixa o seu like, que é o like seu que faz que o nosso conteúdo seja reconhecido, que valoriza o nosso trabalho para que o YouTube divulgue isso para mais pessoas. Você também pode se inscrever para ajudar, comentar aqui no vídeo, que isso ajuda bastante. Assistir demais vídeos do canal, que a gente traz aqui em vídeos de imposto de renda, de aplicação na carteira de investimentos de ações do canal com renda passiva para dividendos. E também, caso você possa, tem o Pix do canal na descrição do vídeo, caso você queira contribuir. E para falar um pouquinho de reserva de oportunidade, que é diferente de reserva de emergência. E o que é reserva de oportunidade, então? A reserva de oportunidade é um valor que você vai ter que ele não tem um valor definido, vai ser uma porcentagem ali do valor total que você tem. E o objetivo dele é que você aproveite as oportunidades de investimento ali do mercado quando elas surgirem. Por exemplo, uma queda em bolsa de valores, algum ativo que esteja descontado, então você vai ter a chance de pegar esse valor que você deixou como oportunidade para comprar algum ativo. Grandes investidores, como por exemplo a Louise Barsi, gosta muito de ter uma reserva de oportunidade para quando cair os ativos ela consiga exercer as compras ali com desconto em companhias que estejam um valor bacana, um valor legal, e aí ela vai ter um preço médio muito pequeno, muito menor, na verdade, e o seu dividendo vai representar um valor maior considerando o preço de aquisição, que é o dividendo on cost que se chama, né? E no mercado financeiro, essas oportunidades são janelas de compras de ativos a um valor atrativo. Vou mostrar alguns casos reais aqui para vocês que a janela de oportunidade poderia ser muito interessante para compra, tá?
Vou mostrar dois casos aqui para vocês, que ocorreu ali no passado recente. Então, quando ocorre uma queda brusca no preço de um ativo, os investidores acreditam que aquele papel está sendo negociado abaixo do seu valor e é uma oportunidade de compra, né? Inclusive, isso também pode ser para oportunidades de algum outro tipo de investimento, em algum negócio, alguma coisa nesse sentido, não só para investimentos em bolsa. E como construir uma reserva de oportunidade? A reserva de oportunidade ela tem que seguir o mesmo princípio da reserva de emergência. Tem que ser ativos com segurança, com alta liquidez, e eles também não vão ter uma grande rentabilidade. Então, o que eu falei para a reserva de emergência segue para a reserva de oportunidade. Segurança, liquidez e baixa volatilidade. É a mesma coisa. Então, aqui tá a palavra poupador, pessoal, mas é investidor, tá? Quando o investidor decidir alocar, por exemplo, 20% de seus investimentos na reserva de oportunidade, ele pode então ajustar esse percentual com base nos aportes mensais. O que ele está dizendo aqui? Que você pode definir uma estratégia de deixar um pouco ali mensal para a reserva de emergência e quando surgi-la, você fazer esse tipo de investimento ali, comprar mais ativos, claro, daí tua reserva vai diminuir. E quando a bolsa subir, quando os ativos subirem, você vai voltar a começar a aportar em reserva de emergência para ficar com esses 20%. Então você pode definir um percentual. E aqui, né, em 2020, com a pandemia, teve vários circuit breaks que a bolsa caiu. E aqui é um exemplo que quem tinha reserva de emergência pôde comprar ativos com grande desconto e ter uma grande rentabilidade. Aqui um exemplo da Itaúsa, como poderia ser aplicada a reserva de oportunidade, né? Então aqui se a gente pegar recentemente, aqui no mês 10 de 2023, ela chegou a estar cotada a R$ 7,93, né? Então estava com uma queda expressiva. Quem tinha uma reserva de emergência nessa data e comprou essa ação, por exemplo, teve uma valorização bem grande ali, né? Subiu bastante, subiu muito a ação, chegou a bater R$ 10,60. Então, assim, quem pegou essa oportunidade, uma reserva de emergência, analisando o ativo na época, com um ativo seguro, que tem um histórico interessante, que não tinha nada que desabonasse a empresa naquele momento, pôde enxergar uma oportunidade de fazer essa aquisição, dependendo da análise de cada investidor. Lembrando que não é uma recomendação de compra ou de venda, né? Mas esse é um exemplo que a pessoa, aplicando o conceito de utilização da reserva de oportunidade, pôde obter um ganho ali patrimonial, né? A mesma coisa com a TRPL4, uma empresa de transmissão. Ela chegou a bater ali no mês 10, R$ 19,80, e também não tinha nada que desabonasse a empresa. Então, quem aproveitou esse momento pôde pegar um desconto interessante na empresa, estava muito descontado na época, e depois subiu muito, né? Então a reserva de oportunidade para quem pegou nesse ponto aqui teve uma grande valorização, né? Hoje a empresa está batendo em R$ 26,50, 6 meses depois dessa queda. Então é isso, são empresas sólidas, perenes, que pagam dividendos, que apresentam em algum momento uma oportunidade de compra, que estão descontadas. A reserva de emergência vai servir para fazer aportes nesses momentos específicos para ter uma valorização além do dividendo. Aqui então, né, eu coloquei os exemplos em Excel. A reserva de emergência, né? Então quem tem uma despesa de R$ 2.000 vai precisar então guardar aqui R$ 2.000 vezes 6 meses, né? O indicado é 6 meses, você pode fazer até 12 meses, 3 meses, o que você achar interessante. R$ 12.000 de reserva de emergência, lembrando que é para situações que você vai precisar de valor para uma questão de uma emergência, alguma coisa nesse sentido que ocorreu com você. É aquilo que eu falei, eu preciso guardar todo mês só na reserva de emergência? Não, você pode pegar o que sobra do seu salário ali e colocar um pouco em emergência e colocar um pouco nas negociações do que você quer investir, como ações, fundos imobiliários, outras coisas. E também deixar um pouco para reserva de oportunidade. Então você tem que fazer esse balanceamento e definir ali. Porque se você guardar tudo só na reserva de emergência de cara, talvez você desmotive e não consiga fazer os outros investimentos que você quer. Então dá para você colocar um pouco em cada. Ah, se eu tiver 5.000 de despesa mensal, qual a minha reserva de emergência? Então 5 vezes 6, 30.000 de reserva de emergência, tá bom? Já a reserva de oportunidade, eu coloquei um outro tipo de exemplo aqui. Então, se eu tenho aplicado R$ 15.000 em renda fixa, tenho 50.000 em ações e 20.000 em fundos imobiliários, então eu tenho uma carteira aqui de R$ 85.000 em investimentos. Então essa carteira está definida aqui nesse exemplo, 59% em ações, 18% em renda fixa e 23% em fundos imobiliários. Vamos pensar que eu defini que 15% do que eu tenho é minha reserva de oportunidade. Então eu vou colocar aqui R$ 15.000, né?
R$ 15.000 é 15% nesse exemplo, então ficaria balanceado dessa maneira a carteira: 50% em ações, 20% em fundos imobiliários, 15% em renda fixa e 15% em oportunidade. Lembrando que isso aqui é só um exemplo, você vai definir qual é a fatia que você quer colocar em cada tipo de investimento. Então, caiu as ações, por exemplo, lá no mês houve uma crise, as minhas ações caíram lá para R$ 30.000, eu posso pegar esses R$ 15.000 aqui e aportar em ações, né? Então eu vou fazer um aporte porque minhas ações caíram, algum ativo, alguma coisa nesse sentido. Então é um tipo de estratégia que você pode estar avaliando. Essa reserva de oportunidade precisa ser sempre 15%? Não. Quando a bolsa está muito em queda, quando os ativos estão muito em queda, a tendência é a tua reserva de oportunidade ser consumida, porque você vai pegar em preços bons. Quando a bolsa subir, como ocorreu recentemente, aí você vai definir novamente os valores de reserva de oportunidade. A Louise Barsi falou que ela gosta de deixar um valor sim para reserva de oportunidade, hoje está em torno dos 15% que ela falou, e ela disse que é mais do que ela gostaria. Eu entendo também que 15% é muito, talvez 10%, uma coisa nesse sentido. Então vocês têm que começar a pensar nisso para poder pegar os ativos mais baratos e depois ter uma consequência de valorização. Claro, não é pegar qualquer ativo, qualquer ação. Você vai ter que estudar, vai ter que avaliar se a empresa é boa, se os indicadores estão bons e que é um momento só que a cotação está apanhando e ali no futuro a tendência é recuperar. Pessoal, gostou desse vídeo? Quer que eu traga mais vídeos como esse? Comenta aqui para mim nos comentários e deixa o like para ajudar. Assista os nossos vídeos de imposto de renda, que está bem detalhado também, e os vídeos de aporte na carteira do canal. Muito obrigado por ter assistido, um grande abraço e até a próxima. Valeu, até mais.